dia, turminha! Hoje é quarta-feira, nossa aula de História está começando. E na aula passada nós iniciamos uma nova unidade, que é a unidade 7, que se chama As Formas de Morar de Ontem e Hoje. Ontem, na verdade, se remete ao passado, né? Quer dizer, antigamente. E hoje se refere ao tempo atual, né? Atualmente, ao momento que nós estamos. Então, olha só, nós vamos fazer da página 33 até a 37 com alguns textos que eu farei a leitura para vocês. Então, aqui na página 33, lá no alto, né, começa o texto e diz assim, que antigamente as pessoas cozinhavam em fogões a lenha, por isso era comum a cozinha ficar cheia de fumaça. Veja na obra a seguir um exemplo de cozinha com fogão a lenha. Então, olha só, primeiro ano, a gente observa aqui nessa obra, que é de um pintor que se chama Almeida Júnior. Essa obra se chama Cozinha Caipira e foi pintada em 1895, há mais de 100 anos atrás. Então, ou seja, é um tempo muito antigo, né? No passado, bem antigo, mais de 100 anos. E essa cozinha, olha como que ela era, bem rústica, né? Um chão de terra batida, o fogão a lenha, olha o teto também como era, né? Com ripas de madeira e alguma coisa se sobrepondo, não dá para ver, mas será palha? Não sei. Mas enfim, esse fogão a lenha, né, era o fogão que existia antigamente, porque não existia o fogão que nós temos hoje atualmente, né? Porque o fogão que nós temos na nossa casa, ele é acendido pelo gás, né? Então a gente usa o gás para acender, mas antigamente não existia isso. Então eram usados toras de madeira, né? Então isso que é a lenha. A lenha são toras de madeira que eram acesas e o fogão funcionava através dessas chamas da lenha, ok? Vocês já viram um fogão a lenha? Atualmente também existem fogões a lenha, né? Não é o fogão que a gente cozinha ali no dia a dia, mas existem fazendas que ainda têm fogão a lenha, existem restaurantes que tem fogão a lenha, né? Tem pessoas que constroem ali na área de lazer, no fundo da casa, um fogão a lenha, porque gostam muito de cozinhar. Mas como a nossa vida atualmente, né, é uma vida mais corrida, né? Então todas as pessoas da casa muitas vezes trabalham, tanto a mãe quanto o pai, as refeições precisam ser feitas de forma mais rápida, né? Hoje a vida tem mais compromissos do que antigamente. Então, o fogão a lenha, ele não é prático para a gente usar hoje. Imagina que para a gente acender um fogão, a gente vai ter que caçar lenha, né, cortar toras de madeira, né? Essas toras nós vamos ter que acender, demora um pouco mais, né? Muito menos prático do que o nosso fogão, que ele é elétrico, a gente gira um botão, aperta ali o acendedor automático e o gás já acende, né? Então, por isso, como o tempo vai passando, né, a tecnologia vai avançando e o estilo de vida das pessoas também vai se modificando, então as coisas vão se transformando. Então, o fogão é um exemplo, né, de um equipamento que também se transformou para atender a nossa necessidade, ok? Então, continuando. Os utensílios usados para preparar os alimentos eram feitos de ferro. Então, olha aqui, nós temos o bule e um caldeirão de ferro. Okay? Hoje nós temos também outros materiais, né, que nós usamos para cozinhar, panela de alumínio, panela que tem porcelana também, panelas de vidro. Então é o que eu falei, né, o tempo vai passando, a tecnologia vai avançando e nós vamos descobrindo, né, o homem vai descobrindo novas formas de fazer aí os produtos, né, os utensílios, enfim. Na página 34, olha só, nessa página aqui. Um hábito da maioria das famílias dessa época era comer com as mãos, pois os talheres eram muito caros. Então, olha o que diz, que antigamente era comum as pessoas usarem as mãos para comer, né? Então, não havia assim, como hoje em dia, né, talheres a preços acessíveis que todos pudessem possuir, né? Então, a lavagem dos utensílios e das roupas era feita fora de casa ou na beira dos rios, pois as moradias não tinham água encanada. Então, outra característica aí da vida no passado, né? Então, não havia também a água encanada, aquela água que sai das torneiras. Então, as pessoas usavam águas dos rios, né? Buscavam água dos rios, armazenavam essas águas em latões, né? Ali fora de casa.
porque não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de abrir uma torneira, sair a água, né? Ligar o nosso chuveiro e ter ali uma água quentinha. Então, olha só, entreviste uma pessoa da sua família e pergunte: em qual cômodo da casa a louça é lavada? Então, isso é atualmente, né? Então, você vai perguntar para alguém da sua família em que cômodo da casa que a louça é lavada. Em qual cômodo da casa as roupas da família são lavadas? Então, existe, né, um cômodo da casa aonde se lavam as roupas, né? E qual é esse cômodo? Como ele se chama? Depois, o quintal, por sua vez, era usado pelas famílias do passado para cultivar alimentos ou criar animais. Atualmente, grande parte das moradias que têm o quintal para essa finalidade são sítios e chácaras, localizados na área rural. Então, a área rural, o que é? É uma área ligada ao campo, né? É uma área de campo. Então, olha o que diz, que antigamente o quintal ele tinha essa finalidade, ele era utilizado para plantar, para criar animais. Hoje em dia, né, na área urbana, ou seja, na área da cidade, né, as casas que tem quintal, né, geralmente esse quintal ele é utilizado para lazer, né? Então pode ter uma churrasqueira ou pode ter um espaço simplesmente, né, para passar aí alguns momentos para as crianças brincarem, pode ter piscina. Então cada quintal, né, cada família faz aí o seu quintal do seu jeito. Pode ter um jardim para decorar o quintal. Então, o que mais pode ter num quintal? Você já foi em várias casas? Já observou o quintal dessas casas? Tem algum quintal que te chamou a atenção, que você achou muito interessante? Então, vamos lá. Na página 35, sítios localizados em uma área rural. Então, olha que área rural. É uma área de campo, né? Rodeada de natureza, né? É uma área afastada da cidade. Então, aqui é um sítio, ok? E aqui, ó, outra construção antiga é o casarão colonial, que tem portas e janelas voltadas para a rua. Então, olha aqui é uma construção antiga, né? É o casarão colonial. E olha como que eram as casas antigamente. Né? Antigamente, tudo era diferente, né? Não tinha o perigo que tem hoje em dia. Então, as portas já davam para a rua e as janelas também. Né? Hoje nós precisamos construir casas mais seguras, né? Então geralmente a porta não dá assim direto para a rua, né? Então tem um muro, tem um portão, né? São casas mais protegidas e com um estilo de arquitetura diferente, né? Casas mais modernas. Então é isso. Virando aqui na página 36. Como nessa época não havia eletricidade, ou seja, a corrente elétrica que faz com que a luz se acenda, né, com que as tomadas funcionem, então não tinha a eletricidade, né, então não tinha luz elétrica. Os moradores dos casarões utilizavam castiçais com velas ou candelabros, que serviam para iluminar os ambientes. Então, tanto os castiçais, que é um porta-velas, né, castiçal é esse objeto que segura a vela. Né? Ou candelabro ou lampião, lamparina. Então existiam várias maneiras de usar o fogo, né, para iluminar as casas, ok? Então se vocês quiserem também pesquisem aí na internet como que era a iluminação nas casas, né, antigamente. Vocês vão ver vários objetos que eram usados, os lampiões, as lamparinas, as velas, né? Então tem diferentes igual, por exemplo, a vela ela é feita de parafina, né? Já o lampião para acender utilizava o querosene para acender, né? Para manter o fogo aceso. E aqui, ó, com o tempo as casas passaram a ter varanda e tornou-se comum o uso de redes de descanso, que é um objeto de origem indígena. Isso fez com que as varandas se transformassem em um espaço de descanso e lazer nas moradias. Então, olha só o que está dizendo aqui, né? Que as redes que foram criadas pelos indígenas, né? Que da cultura indígena, elas passaram a ser usadas na varanda como descanso. Então, as varandas passaram a ser uma parte da casa, né? De descanso, de lazer, né? De reunião com a família. Atualmente no Brasil, a maioria das pessoas mora em casas ou apartamentos. As casas podem ser do tipo térrea, ou seja, que só tem a parte de baixo, ou sobrado. Sobrado são as casas de 2 andares, que tem a escada, né?
Já os apartamentos são moradias que, no seu conjunto, formam os edifícios, ok? Então, olha só, lá no Palavras e o texto, térrea, que fica no nível do solo, tá? Então, ou seja, as casas de um andar. Sobrado, que possui um ou mais andares, né? Que são aquelas casas que tem o andar de baixo, tem o andar de cima, né? E a gente sobe através das escadas. E na página 37, nós temos aqui duas imagens, né? De casa, né? No caso aqui, nós temos casas, nessa imagem aparece casas térreas e sobrado também, e edifícios. Em certos casos, as famílias que vivem em apartamentos têm que dividir alguns espaços umas com as outras. Veja os exemplos a seguir. Isso nós já vimos também em unidades anteriores, né? Que existem os espaços coletivos, os espaços de lazer, aonde todos podem frequentar, né? Todos os moradores daquele condomínio. Aqui alguns exemplos de espaço coletivo em que todos utilizam. Tem a garagem, né? Que é para guardar o carro. Tem um espaço de lazer. Olha aqui um playground. Tem também um salão de festas e tem o hall, né, que é o corredor onde tem os elevadores, as escadas. Então são espaços que todos circulam, né, que todos os moradores podem circular. Então é isso, primeiro ano. Agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem as atividades aqui da página 34, que é essa entrevista que você fará com uma pessoa da sua família. E você vai perguntar em qual cômodo a louça é lavada e em qual cômodo as roupas são lavadas, ok? Então, eu já volto. Então, vamos corrigir. Qual é o cômodo da casa que se lava a louça, né? Na cozinha, primeiro ano, na cozinha. E qual é o cômodo da casa em que se lavam as roupas? Eu coloquei aqui, ó, na área de serviço. Se você colocou na lavanderia, tudo bem também. A gente pode chamar a área de serviço de lavanderia também. Ok? Então é isso, primeiro ano, nossa aula fica por aqui. Tchau, tchau. Um beijo para vocês.